Olá, eu sou o professor Cássio e o objetivo dessa aula é traçar uma relação entre o ciclo do carbono, o efeito estufa, as queimadas e as mudanças climáticas. Vamos lá? A gente vai iniciar o nosso estudo com essa notícia: fumaça de queimadas vinda da região amazônica cobre Florianópolis. Com ar seco e quente pré-frontal, era para o céu estar azul, entretanto, mal se enxerga o sol. A gente está falando de fumaça proveniente da região norte do país, atingindo estados da região sul. Uma grande distância percorrida por essa fumaça resultante de processos de queimadas na Amazônia. Essa imagem de satélite mostra o caminho percorrido por essa fumaça e nos dá aí uma ideia da extensão que essa fumaça percorreu e, se a gente for pensar que toda essa área está sofrendo incidência dessa fumaça, o volume de fumaça produzida. E para produzir um volume de fumaça desse tamanho, muito provavelmente a gente tem uma grande quantidade, né, uma grande área de floresta sendo destruída no processo. A gente vai relacionar na sequência essas queimadas com o efeito estufa e as alterações climáticas. Antes disso, mais uma notícia. A seca história no hemisfério norte e seus efeitos. Situação de estiagem extrema afeta agricultura, indústria e comércio de importantes economias globais como Estados Unidos, Europa, China e Índia. Então aqui a gente tem uma segunda notícia envolvendo clima, más notícias nesse caso. Primeiro, fumaça de queimadas da Amazônia atravessando o país e agora o hemisfério norte sofrendo os efeitos das alterações climáticas com uma seca e também altas temperaturas. Né? Como a gente pode ver nessa imagem, nessa representação, nós temos aqui temperaturas altíssimas em diversas regiões do hemisfério norte, principalmente, né? Então nós temos aqui atenção especial para a temperatura de 45 graus em Portugal, Espanha e França, isso sendo inclusive responsável por mortes de pessoas por conta do calor excessivo. Temperatura recorde no Reino Unido de 40 graus Celsius, 31 graus no Ártico e aqui o mar, né, a extensão de mar congelado quase 13% abaixo da média. Na China, temperaturas de 45 graus e o nível mais baixo do rio Yangtze. Né? E aqui o Irã com uma temperatura de 52 graus Celsius. Então, temperaturas extremamente elevadas resultantes dessas alterações climáticas que a gente tem percebido por ação humana. E de onde vem essa ação humana? De que maneira a ação humana provoca essas alterações? Para entender isso, a gente precisa primeiro compreender o ciclo do carbono. Então, a gente vai começar com o nosso ciclo do carbono com a principal fonte de carbono que a gente vai encontrar, que é o CO2 atmosférico. O gás carbônico presente na atmosfera, ele é assimilado pelos organismos fotossintetizantes, plantas e algas, em um processo chamado de fotossíntese. Através da fotossíntese, as plantas vão produzir moléculas de glicose que vão ser utilizadas como fonte de energia por essas plantas e que depois vão ser assimiladas por organismos que se alimentarem dessas plantas. Então a planta absorve o gás carbônico através da fotossíntese, produz glicose pelo processo de respiração celular e, posteriormente, ao consumir essa glicose, libera o gás carbônico novamente pelo processo de respiração. Então aqui a gente já tem uma circulação do átomo de carbono pela natureza, né? Saindo da atmosfera na forma de gás carbônico, sendo assimilado pelas plantas pelo processo de fotossíntese, transformado em glicose, e posteriormente, com o consumo dessa glicose, sendo liberado pelo processo de respiração de volta para a atmosfera. Esse carbono assimilado pelas plantas, ele também pode circular dentro das cadeias alimentares, indo parar nos animais.
Então, os consumidores primários, os consumidores secundários, os consumidores terciários vão consumir essas moléculas contendo carbono, né? E, através dos processos de respiração, também vão devolver o carbono para a atmosfera. Tá? As fezes liberadas por esses animais passam pelo processo de decomposição e também devolvem CO2 para a atmosfera. Então, aquilo que foi assimilado, aquilo que foi ingerido na alimentação, mas não foi convertido em biomassa para o animal, foi eliminado nas fezes, também vai passar pelo processo de decomposição e vai ser devolvido para a atmosfera. Plantas, animais, fungos, bactérias, todos os organismos que morrerem passarão pela ação dos organismos decompositores, bactérias e fungos, e através do processo de decomposição vão devolver o CO2 para a atmosfera. Então percebam aqui, a gente tem um processo chamado de fotossíntese que retira o gás carbônico da atmosfera e fixa ele nos organismos. E a gente tem a respiração de todos os organismos, tanto a respiração aeróbica quanto alguns tipos de respiração anaeróbica liberam gás carbônico para a atmosfera, assim como a decomposição da matéria orgânica dessas plantas e animais que morrem, né, e acabam devolvendo esse carbono para a atmosfera. Então, neste caso, a gente tem uma circulação normal de carbono, porque o carbono que é retirado pela fotossíntese eventualmente vai ser devolvido pela respiração e pela decomposição. Tá? Isto é o que acontece normalmente. O grande problema vai acontecer quando a gente tiver um aumento na quantidade de carbono atmosférico que não vai ser acompanhado pela remoção através do processo de fotossíntese. E o aumento desse gás carbônico na atmosfera vai intensificar um processo chamado de efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural do nosso planeta que serve para manter a temperatura do planeta relativamente constante. Durante o dia, o planeta recebe o calor do Sol, né? E durante a noite, esse calor ele tende a ser dissipado, porque durante a noite uma face do planeta, né, durante essa face que estaria voltada para o Sol agora, está voltada para o outro lado, não está recebendo calor, mas ela mantém uma temperatura relativamente estável por conta da retenção de calor que a nossa atmosfera faz. E quem faz a retenção de calor são os gases da atmosfera, entre eles o gás carbônico. Então, se a gente aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera, a gente aumenta a retenção de calor. E de que maneira a gente pode aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera, se não por aqueles processos vistos anteriormente? O primeiro processo são as queimadas. O processo de combustão libera gás carbônico e você está queimando árvores que estavam há muito tempo presentes no ambiente. Isso é carbono, entre aspas, extra, indo para a atmosfera. A decomposição do lixo orgânico produzido em grandes quantidades pela humanidade. E a queima de combustíveis fósseis, que joga na atmosfera uma quantidade de carbono que está há alguns milhões de anos fora dessa circulação normal de fotossíntese, respiração e decomposição. Estes três processos, aliados à decomposição da matéria orgânica e à respiração que a gente viu antes, vão aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera, intensificando o efeito estufa e, consequentemente, provocando o que a gente chama de aquecimento global. Esse aquecimento global vai alterar diversos fenômenos da natureza, altera regime de chuvas, altera as correntes de ar, as correntes de vento, a circulação de nutrientes na água, porque as correntes marítimas também podem ser alteradas pela variação da temperatura das águas, e isso leva a uma série de alterações climáticas de ordem global. Por isso a gente fala em alterações climáticas que levam a efeitos como desertificação, como intensificação do calor e,
consequentemente, períodos de estiagem maior e perda de produtividade nesse caso. Aqui a gente tem uma questão, então, para a gente fechar essa aula, em que a gente vai analisar algumas consequências da intensificação do efeito estufa. Então, o item número 1 fala o seguinte: o aquecimento global é uma consequência do aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Está correto. Quando a gente aumenta a concentração desses gases, a gente intensifica o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Item 2. Quanto maior a temperatura média da Terra, haverá o aumento do nível dos mares devido ao derretimento das calotas polares. Certa também. Temperatura elevada do planeta significa que o gelo das calotas polares vai derreter e isso vai aumentar o volume de água nos mares e oceanos, fazendo o nível deles subir. 3. As mudanças climáticas podem afetar o equilíbrio e aumentarão os casos de desastres naturais, como inundações, furacões e desertificação. Correta também. Essas alterações climáticas de ordem global vão intensificar esses fenômenos naturais. E o item 4, a segurança alimentar será afetada, pois com a escassez de recursos naturais, a produção de alimentos e a pesca poderão ser comprometidos. Correta também. Então, a alternativa correta nesta questão, letra E. Para fechar essa aula, a gente vai retomar algumas informações importantes. O efeito estufa é um fenômeno natural e importantíssimo. O aumento na concentração de CO2 atmosférico se deve às queimadas, à decomposição do lixo orgânico e ao uso de combustíveis fósseis. A intensificação do efeito estufa leva ao aumento da temperatura do planeta. O aumento da temperatura provoca diversas alterações no clima do planeta, intensificando fenômenos como furacões, enchentes secas e desertificações. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.